Olá, gente, tudo bem? Bom, vamos continuar nossos estudos hoje com um assunto bem novo, bem novo. Hoje a gente começa a estudar a tabela periódica. E quando a gente fala de tabela periódica, a primeira coisa que vem, eu ouço isso há muitos anos, a primeira coisa que vem, não acredito que eu vou ter que decorar a tabela periódica. Então eu já queria começar quebrando esse tabu. Tabela, ela é feita para ser consultada, não é feita para ser decorada, tá? Então a tabela tem outra função, daqui a pouco a gente vai discutir, mas já começo quebrando esse paradigma, vocês não vão precisar decorar a tabela periódica, tá bom? É fato que a gente acaba decorando que o oxigênio está na família 16, que o sódio está na família 1. É fato, por quê? Porque você vai ficar decorando lá? Não, é porque a gente vai usar muitas vezes essa informação, tá? Talvez você não tenha que ter ficado decorando qual é o nome da rua que você mora. Você naturalmente acabou decorando de tantas vezes que você falou para pessoas o nome da rua, o número da sua casa, tá? Então é natural algumas informações da tabela periódica a gente saber de cabeça, mas porque a gente usa muito, mas isso não é uma condição necessária. A gente vai continuar aqui com o nosso livro, como de costume, né? Eu recomendo que vocês acompanhem, até para poder, como a gente está para a prova, saber o caminho, né? Estamos então, é o livro de Química, parte 1, página 68, então a gente vai caminhar hoje na página 68, 69, 70, 71 e 72, tá? Nesse vídeo. Vou deixar aqui abertinho para a gente ir acompanhando. E essa página, essa tabela da página 69, essa tabela periódica, ela pode e deverá ser bastante utilizada, tá? E no iPad de vocês também tem, depois eu vou colocar um print da tela da tabela periódica que vocês têm no iPad. Vocês também devem utilizar, tem uma série de informações bacanas, tá bom? Bom, então, para que precisa uma tabela periódica? Pra vocês terem uma ideia, nós já tivemos, na história da química, nós tivemos por volta de 1000 tabelas periódicas, tentativas de tabelas periódicas, tá? Por que chama periódica? Bom, a ideia, inicialmente, sempre existiu uma forma de você relacionar os elementos químicos que existiam, e esses elementos químicos eles foram sendo descobertos à medida que o homem ia investigando a natureza, ia utilizando elementos da natureza. Então, quando ele usava, por exemplo, o ferro para suas estruturas, para fazer armas, etc., ele estava manuseando o ferro. Quando ele usava o ferro e colocava carbono dentro do ferro para se transformar no aço, ele estava usando o carbono. Então, o ferro, o carbono, o ouro, o cobre, entre outros elementos, eles são já elementos muito antigos, né? Então, desde a antiguidade, o homem sempre teve a tendência de registrar, de estabelecer padrões de propriedades desses elementos, né? Então, uma tabela periódica, ela traz a função de ter uma tabela periódica, a função de ter elementos químicos dispostos numa tabela periódica, é que lá existem dados, informações, propriedades que são previsíveis. E é justamente isso que a gente vai discutir nos próximos momentos. Hoje a gente vai ter um overview do assunto tabela periódica. Tem coisas até que vocês vão falar, mas o que é isso? Calma, que depois eu retomo, a gente vai... Então tem coisa que eu vou passar meio rapidamente pelo assunto. Não se desesperem, calma que vai dar tudo certo, tá? A gente vai retomar ainda o assunto tabela periódica. Bom, então, e por que periódica? Porque
Na tabela tem uma série de propriedades e essas propriedades muitas vezes elas se repetem periodicamente. Daí vem o termo tabela periódica. Tá? A gente conhece hoje oficialmente 118 elementos químicos. Na verdade tem mais. Esses elementos químicos, os novos elementos químicos, eu já adianto que são elementos químicos artificiais. Depois eu vou falar dos transurânicos, são todos elementos químicos artificiais. Artificiais significa o homem, o ser humano, melhor dizendo, fez em laboratório. Ele conseguiu construir, produzir esse elemento do nada, né? Do nada, no modo de dizer, né? Não existia e passou a existir. E o que acontece? Muitos desses elementos eles existem numa fração aí de 0,01 segundo da natureza, né? E existiu nesse período e de repente não existe mais, e nesse período que existiu esteve registrado então que existiu um elemento químico com o número atômico 120 e a partir daí então está registrado esse elemento químico. Não é que ele existe, você tropeça num elemento químico com o número atômico 120, né? Então, nós vamos trabalhar com 118 elementos químicos na natureza, mas grande parte desses elementos a gente nem trabalha com frequência, tá? Porque muitos deles são instáveis, são radioativos. Bom, vamos estudar todos eles. Bom, para você ter uma ideia, essa tabela, como ela foi descrita, ela foi pensada por um químico russo. Isso é interessante, inclusive, porque foge um pouco do eurocentrismo, né? Daquela questão só da Inglaterra, da França, daquela região que produzia ciência naquela época. Nós estamos falando de 1869, daquela época, o poder da ciência, né? O poder político da ciência que oferecia a ciência para o mundo estava muito centrado nessa região da Europa, e aí, de repente o químico russo, o Dmitry Mendeleev oferece uma proposta de tabela periódica que é aceita pela comunidade internacional. Isso é bem interessante, né? Bom, e como então é a tabela hoje? Dá uma olhadinha. A tabela periódica ela é distribuída ela tem 118 elementos químicos. Os elementos químicos eles estão distribuídos em ordem crescente de número atômico e também, por consequência disso, por número de massa, tá? Então, o primeiro elemento, o número atômico menorzinho, é o hidrogênio, lá em cima, né? Do lado esquerdo, superior. Aí, o segundo subsequente é o do lado direito, do lado oposto, do lado direito, o hélio, tem número atômico 2. Aí, volta para o lado esquerdo, então eu estou na horizontal, tá? Aí, volta para o lado esquerdo, abaixo do hidrogênio, tem o lítio. O lítio, ele tem número atômico 3. Então, é assim que cresce. Os números atômicos vão crescendo da esquerda para a direita, de cima para baixo. E o número de massa também vai crescendo. Mas a ordenação dos elementos químicos está de acordo principalmente com o número atômico. De 1 a 118. Da esquerda para a direita, de cima para baixo. A tabela periódica ela tem 7 períodos. Então vejam aí, são 7 períodos e 18 grupos ou famílias. Esses grupos, os períodos eles são na horizontal e os grupos ou famílias eles são essas colunas na vertical. E aí eu vou falar um pouquinho delas. Esses grupos eles vão de 1 a 18. Então você pode ver aí, grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Né? Então eu já adianto que essa é uma nomenclatura que existe já há alguns anos,
quem determina essas coisas todas da química, tudo que é nomenclatura da química, porque você na química você não pode determinar que a água vai ter o ângulo tal, que a água vai ser polar, não é você que determina, é a natureza. Mas você pode determinar se a água vai chamar água ou vai ter outro nome. E quem determina isso, quem determina os nomes, as regras de nomenclatura, ou a forma de organização, que é o caso da tabela periódica, é a IUPAC, União Internacional de Química Pura e Aplicada. A sigla está em inglês, IUPAC. Tá? Então, há anos atrás, os grupos ou famílias, na vertical, eles tinham uma outra nomenclatura. Eram chamados de 1A, 2A, aí começava 1B, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B, aí voltava 3A, 4A, 5A, até 8A. Então tinha as famílias do grupo A e as famílias do grupo B. Isso não existe mais. Por que eu estou falando se não existe mais? Porque é possível que você faça algum exercício de algum vestibular antigo que tenha essa nomenclatura, tá? Então é assim que era distribuído antigamente. Bom, então agora vocês vão ver algumas coisas que a gente estava vendo de tabela de distribuição eletrônica, vocês vão ver na tabela periódica. É muito interessante isso aí. Existem, por que na família 1 ou no grupo 1, por que os elementos estão ali? Né? Se você olhar, tem o lítio, tem o sódio, tem o potássio, tem o rubídio, tem o césio, tem o frâncio, tem o hidrogênio. Vou falar depois do hidrogênio especificamente. Mas por que eles estão ali? Porque eles têm propriedades muito semelhantes, propriedades diversas. Então, por exemplo, esses metais todos, o lítio, o sódio, o rubídio, todos esses metais, eles têm uma característica uma cor acinzentada. Todos eles são moles, então você consegue cortar com uma faquinha. O sódio, que todo aluno sonha em ter sódio, porque eles, quando coloca na água, explode. Eu quero ter sódio, ai meu Deus do céu. Por que ele explode? Não só o sódio, o lítio, não explode, ele reage violentamente com a água, né? Por quê? Todos eles têm uma reatividade muito grande com a água. Então, veja, eles têm propriedades muito parecidas. Outra propriedade igual a todos eles, as distribuições eletrônicas da família 1, todas elas terminam em S1. O hidrogênio termina em 1S1. Aí, no primeiro período. No segundo período, termina em 2S1, que é o lítio. Aí no terceiro período, termina em 3S1. 4S1, que é o terceiro período, é o sódio. Aí 4S1, 5S1, 6S1, 7S1. Então todos os elementos da família 1 terminam em S1. Todos os elementos da família 2 terminam em S2. Tá? Olha agora na família 13. Na família 13, todos os elementos que estão ali, aliás, da família, deixa eu dar um nome específico para a família 1, que é um nome muito usado. Família 1 é a família dos metais alcalinos. Daí vem o nome pilha alcalina, porque tem um metal, tem uma base dentro dessa pilha que usa um metal alcalino. Vamos estudar isso aí lá no segundo ano em eletroquímica. Aí os elementos da família 2 são os metais alcalino-terrosos. Tem razões históricas para ter essas nomenclaturas, tá? Aí tem a família 13. Então lá, pulei um monte, tá? Família 1, família 2. Aí a família 13. Todos os elementos terminam em P1. Todos. Alumínio, todos os elementos que estão ali terminam em P1. A família 14, todos terminam em P2. A família 13, o nome da família 13 não tem um nome específico, então leva o nome do primeiro elemento. O primeiro elemento vejam aí, é a família, é o elemento boro. Então, o nome dessa família é a família
do boro ou grupo do boro, tá? A família 14 é a mesma história, não tem um nome específico, então é chamado de grupo ou família do carbono. A família 15, mesma história, não tem um nome específico, então é a família do nitrogênio ou grupo do nitrogênio. Aí a família 16, que o oxigênio é o primeiro elemento, essa tem um nome específico, é a família dos calcogênios. Em alguns lugares ainda você pode ver um outro nome parecido, é o chalcogênios, tá? Mas sobretudo é chamado dos calcogênios. Então a família da família 16, o oxigênio, enxofre, selênio, telúrio e polônio, tem todos, todos estão na família 16, são os calcogênios. Na família 17 são os halogênios e na família 18 são os gases nobres. Seguindo da 13, 14, 15, 16, 17 e 18, a terminação da distribuição eletrônica é P1, P2, P3, P4, P5 e P6. O que significa isso? Vamos pegar só os primeiros elementos. Na família 13, quais são os elementos? Tem o boro lá, né? O boro termina, se eu fizer a distribuição eletrônica dele, termina com P1. E todos os elementos da família do boro terminam com P1. Na família 14, no grupo 14, todos os elementos que estão ali é o grupo do carbono. O carbono e todos os outros, o silício, todos os outros terminam com P2. Na família 15, que é a família do nitrogênio, todos os elementos químicos terminam com P3. Se eu fizer a distribuição eletrônica, 1s2, 2s2, fizer a distribuição eletrônica, vai terminar com P3. Os calcogênios, família que tem o oxigênio primeiro, termina com P4. Família dos halogênios, família 17, termina com P5. E os gases nobres terminam com P6. O único que não termina com P6 é o hélio. Por quê? Ele não tem 6 elétrons, ele só tem 2 elétrons, então ele termina com S2. Todos os outros, o argônio, o neônio, o criptônio, o xenônio, todos terminam com P6. Repara, já vou adiantar uma coisa, por que eles são chamados de gases nobres? Repara que no subnível P, lembra, subnível S, cabem no máximo 2 elétrons, salvo as exceções. No P6, cabem no máximo 6 elétrons, salvo as exceções. Os gases nobres, eles têm o seu subnível, o seu último subnível, o subnível mais energético, completo. Ele tem um número máximo de elétrons no último subnível, subnível mais energético. Então está completo. Se está completo, ele não precisa completar, já está cheio. Na natureza existe uma tendência deles completarem esses subníveis. Por isso que os átomos se ligam. E aí os gases nobres, eles têm uma tendência a não se ligar com outros átomos. Eles têm uma tendência, não significa que eles não se ligam. Eles se ligam sim, existem compostos como os gases nobres, mas eles têm uma baixíssima reatividade. Tá? Inclusive os gases nobres são dos poucos elementos que são encontrados da forma atômica na natureza. Você encontra o argônio na natureza como argônio. É diferente do ferro, que você não encontra ferro na natureza, Fe. Você encontra Fe2O3, por exemplo, né? Ou FeOH3. Né? Por quê? Porque o ferro ele oxida, ele reage com oxigênio e quando ele está lá na natureza, ele se estabiliza como um óxido ou como hidróxido, tá? Um óxido hidratado. Enfim, isso é uma outra discussão. Então, isso acontece com inúmeros elementos químicos. O oxigênio, você pode falar, mas oxigênio existe oxigênio. Não, ele não está como O, ele está como O2. Então ele não é encontrado sozinho. É diferente do hélio, que o hélio ele é encontrado hélio. O argônio, argônio.
eles estão como átomos, sozinhos, eles não estão normalmente, naturalmente significa na natureza, eles não estão ligados, tá? Bom, uma coisa muito... Também estou adiantando algumas coisas que inclusive vão ajudá-los a fazer alguns exercícios. Vamos pensando nessa questão dos subníveis, está completo, não está completo? Vamos voltar para a família 1. Família 1 e a família 2. Todos os elementos da família 1, o hidrogênio, aliás, eu esqueci de falar uma coisa que é bem importante. O hidrogênio, ele está na família 1 só porque ele termina com S1. E todos os outros também terminam com S1. Mas ele não é um metal, tá? O hidrogênio não é um metal, ele não é um não metal, ele não é um gás nobre, ele não é nada. Hidrogênio é hidrogênio, tá? Então, se a tabela do jeito que ela está, ela não está da forma adequada, porque o hidrogênio, ele não está onde ele deveria estar. E onde ele deveria estar? Destacado. O hidrogênio deveria estar num lugarzinho sozinho. Por quê? Porque ele tem propriedades totalmente diferentes de todos os outros. Mas, só para a gente deixar esse desenho mais próximo, mais bacana, a gente põe o hidrogênio ali, tá? Mas ele não é um metal, ele não conduz eletricidade, enfim, né? Então ele não tem as características que tem todos os elementos que estão na família 1A, tá? Bom, o que acontece? Os elementos, e isso que eu vou falar agora também não é válido para o hidrogênio, é válido para todo mundo que está lá, todos os elementos que estão na família 1A. 1A, olha, eu entreguei minha idade quando eu falei 1A. Não, na família 1. Todos os elementos que estão na família 1. Por quê? Porque todos os elementos que estão na família 1 terminam com S1. Ou seja, eles têm um elétron dentro do subnível S. Eles têm a tendência de doar esse elétron. E o que acontece quando um átomo doa um elétron? Ele fica com uma carga negativa a menos. A quantidade de prótons permanece constante. Se ele perde uma carga negativa e a quantidade de prótons, ou seja, a quantidade de cargas positivas permanece constante, ele fica com uma carga positiva a mais do que a quantidade de cargas negativas. Ou seja, os átomos da família 1 têm a tendência de formarem um cátion 1+, um cátion monovalente, um cátion 1+. Então, o sódio tem a tendência de formar Na+, o lítio é Li+, o potássio K+, e assim por diante, tá? Já na família 2, todos terminam com S2. O cálcio termina com S2, o magnésio termina com S2, o berílio termina com S2. Então, o que acontece? Esses elementos, eles têm a tendência de doar esses dois elétrons. E quando eles doam dois elétrons, eles estão doando duas cargas negativas. E ao doarem duas cargas negativas, eles ficam com duas cargas positivas a mais em relação às cargas negativas. Ou seja, eles formam um cátion bivalente, um cátion 2+, tá? Então, família 1A, tendência de formar cátion 1+. Família 2A, tendência de formar um cátion 2+. Ótimo. Todos os elementos... olha essa imagem. Eu vou agora mostrar todos os elementos da tabela periódica inteira e como que eles estão distribuídos, como que é a distribuição eletrônica da tabela periódica inteira. Então veja que a família 1 e família 2, a distribuição eletrônica deles termina em S, S1 e S2, mas termina em S. Os elementos que estão na 13, 14, 15, 16, 17, 18 terminam em P. Já falei, né? P1, P2, P3, P4, P5, P6. Mas essencialmente a distribuição termina em P. Ótimo. E os do meinho ali, os elementos que estão nas famílias 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. De 3 a 12. Esses elementos, eles terminam, a distribuição eletrônica termina em D. Mas dá uma olhada, nós dizemos que esses elementos, eles são elementos de transição externa.
Mas dá uma olhada nesses elementos aí, ó, que estão marcadinhos aí. Eles são elementos de transição interna, são os lantanídeos e os actinídeos. Eles, inclusive, eles estão normalmente embaixo na tabela periódica. Você vê duas fileirinhas embaixo que servem, dois períodos, né, embaixo, que servem para colocar os lantanídeos e os actinídeos, tá? Eles terminam em F. Então, você sabe numa distribuição eletrônica, se terminou em S, você sabe onde está. Ou está na 1 ou está na 2. Se S1 está na 1, se S2 está na 2. Se terminar em P, está ali entre a 13, os grupos 13 e 18. Se terminar em B, está naquele meio, na família, entre as famílias 3 e 12. E se terminar em F, ou é lantanídeo ou é actinídeo, tá? São elementos de transição interna. Bom, e aí, para finalizar, nós temos essencialmente três classificações na tabela periódica inteira. Aliás, tudo, absolutamente tudo que existe no universo, que conhecemos até hoje, pelo menos, é formado por esses elementos que vocês estão vendo. Tudo que você pode imaginar. Olha em volta do que vocês estão aí na sala, no quarto de vocês. Tudo que você pode imaginar é a composição, é a mistura, é o resultado da combinação desses elementos que estão na tabela periódica. Então, a água, por exemplo, onde está a água na tabela periódica? Não está, porque a água é uma substância composta, né, feita por que elementos químicos? O elemento químico hidrogênio e o elemento químico oxigênio. H2, dois hidrogênios, O. Tá? É uma substância composta. E o oxigênio que a gente respira? O oxigênio que a gente respira é feito por dois átomos do elemento químico oxigênio. Tá? E aí vai, né? O carbonato de cálcio, CaCO3, o hidróxido de sódio, e aí vai. Tem as substâncias todas que a gente encontra, papel, o teto, o chão, a borracha, né? Tudo é uma combinação dos átomos que estão dispostos nessa tabela periódica. Tá? Tem um chutinho no meu cachorrinho agora que fica latindo. E aí eu estava voltando, chutinho carinhoso, né? Voltando, eu estava falando então que a tabela periódica ela é composta por basicamente por três classificações, né? Os metais, os ametais e os gases nobres. E obviamente que o hidrogênio de lado. Tá? Esquece o hidrogênio, porque o hidrogênio é sempre de lado. Tá? Mas então, deixando o hidrogênio de lado, pense então a gente poderia até falar, são 4 classificações, né? Mas tirando o hidrogênio de lado, nós temos os metais, que é a grande parte dos elementos que existem na natureza, os metais, os ametais, que é o oposto, que é essa partícula A é o não, né? O não metal. Os metais, os ametais e os gases nobres, né? O que são os metais? Nós fizemos uma experiência no laboratório e a gente testou a condutibilidade elétrica de alguns metais e de alguns não metais também, né? Eu pus carvão lá para vocês experimentarem, né? Bom, características dos metais. Bom, os metais, eles apresentam uma característica muito peculiar desse tipo de elemento químico, que é o brilho característico. E o que é esse brilho característico? Inclusive na ficha que estava lá na experiência que nós fizemos, perguntava, existe brilho metálico? E aí tinha lá todos os materiais que vocês experimentaram, vocês testaram e vocês tinham que dizer se tinha brilho metálico ou não, e alguns de vocês tiveram dúvida. O que é brilho metálico, né? Brilho metálico, a definição é possível você polir a superfície e ela ficar com brilho, né? Os metais trazem essa possibilidade, os não metais não. A única exceção de tudo isso que eu vou falar é o carbono, tá?
Então eu consigo pegar uma superfície, cobre, o ouro, o ferro, a prata, e polir essa superfície e ela vai ficar brilhante. Outros materiais que não são feitos de metais, não acontece isso. Tá? Então isso é uma característica. Os metais, eles têm brilho metálico, eles conduzem bem o calor e a eletricidade. Então é por isso que os fios, os cabos elétricos são feitos de metal, mais especificamente do cobre. Vocês vão aprender lá em física, lá no terceiro ano, a resistividade dos metais. Os metais, eles passam corrente elétrica, mas eles têm uma certa uma resistência à passagem da corrente elétrica, e essa resistência gera calor. Então se você puser a mão num fio, se esse fio estiver muito fininho e estiver passando uma carga muito grande, ele fica quente. Por quê? Porque a resistência está muito grande e ele está tendo um choque, uma pancada muito grande, a gente chama de efeito Joule. Muita transformação de energia elétrica em energia térmica, e aí se sente o fio quente. Isso é um grande perigo, é uma das razões de algumas casas e indústrias, enfim, pegarem fogo, porque você começa a colocar um monte de ligações. Eu pego essa tomada, vou colocar isso, vou colocar um benjamin, vou colocar, e aí naquela fiação não suporta tanta carga elétrica passando no mesmo fio, tá? Vocês vão estudar isso com mais profundidade lá no terceiro ano em física. Bom, então os metais, eles conduzem bem o calor e conduzem bem a eletricidade. Eles são maleáveis, eu consigo dobrar sem que ele quebre. Então pensa eu fazer isso aqui com o vidro, né? Isso não significa que o vidro não tenha maleabilidade, tem, mas significa que o metal tem muito maior maleabilidade, tem mais maleabilidade do que os não metais, tá? E são dúcteis. O que significa ser dúctil? Eu consigo fazer um fio de um metal, é diferente de um não metal. Eu não consigo fazer um fio, mesma coisa, ele vai quebrar, vai ficar assim quebradiço. Os metais, eles são praticamente todos acinzentados ou com uma característica dourada ou com cor de cobre, que são os dois, o ouro e o cobre, né? Que são diferentes. E aí nós temos os metais que têm essas características, conduz bem calor, né? Ótimo. E aí nós temos os ametais, que é oposto dessa propriedade. Então eles não conduzem bem calor, não conduzem bem eletricidade, eles não possuem um brilho característico. O carbono, ele conduz bem a eletricidade. Então inclusive tem uma série de instrumentos, equipamentos elétricos que tem o carbono como o condutor de eletricidade, tá? E aí muitas tabelas periódicas, se vocês pesquisarem na internet, vocês vão ver que muitas tabelas periódicas são um pouco diferentes dessas que eu trouxe para vocês. Eu trouxe a tabela oficial. Muitas tabelas insistem em trazer os semimetais. Por quê? Porque existem alguns, né? O boro, o silício, o germânio, o arsênio, o antimônio, o telúrio, o polônio, eles são considerados metais, mas eles têm propriedades intermediárias. Eles não têm propriedades entre o não metal e o metal. Então eles conduzem mais ou menos a energia elétrica. O silício é um exemplo disso, né? Vocês já ouviram falar do termo Vale do Silício, lá na Califórnia, né? Toda essa questão dos computadores, os transistores, etc., elas se valem justamente dessa propriedade da semicondutibilidade elétrica. Ser um semicondutor é muito bom. Isso a gente estuda em eletricidade, em microeletricidade, tá? Então nós temos uma classe de elementos químicos que tem
propriedades intermediárias e que algumas tabelas periódicas, que isso não é um dado oficial, intitulam esses elementos como semimetais. Tá? Só para vocês terem uma ideia, a União Internacional de Química Pura e Aplicada, a IUPAC, nunca se pronunciou a respeito dessa forma de nomenclatura, semimetais. E no Brasil, durante muitos anos, as tabelas periódicas, existe uma sociedade chamada Sociedade Brasileira de Química, SBQ. E aí, em 2001, a SBQ decidiu se pronunciar e dizer: não, nós não consideramos os semimetais, os elementos tais, são 8 elementos, como semimetais. Nós consideramos dessa forma. E aí veio a tabela periódica como vocês têm no livro na página 69 e como a gente conhece. Algumas põem esses elementos de uma cor diferente. Isso não vai mudar nada o entendimento. Se vocês encontrarem uma tabela dessa forma, saiba que é isso. Algumas pessoas, algumas instituições decidem a revelia das orientações da União Internacional de Química Pura e Aplicada e da Sociedade Brasileira de Química. São duas instituições sérias e de poder para recomendar o não uso dessa nomenclatura, mas mesmo assim alguns lugares usam. Então, caso você esteja diante de uma tabela que tenha essa diferenciação, ok, não tem problema nenhum, isso não muda nada, tá? Então eu falei um pouco da tabela periódica, foram 30 e quase 40 minutos, né? A tabela periódica ela é um uso para... tem uma coisa importante que eu não falei. Os elementos químicos naturais, a maioria estão até o urânio. A partir do urânio, a partir do número atômico 92, o que acontece? Todos os elementos químicos, 93, 94, até o 118, 119, 120, eles são chamados de transurânicos, eles são elementos artificiais. Tá? Além disso, tem outros que são os cisurânicos, o tecnécio, o bromécio, o astato, o frâncio, que são elementos artificiais também. Eles não existem na natureza. Se o homem, quando eu falo, o homem e a mulher, maravilhosas cientistas que existem pelo mundo, né? Os cientistas não fizerem em laboratório, tá? Então os cisurânicos, né? Tecnécio, bromécio, astato, frâncio, com os números atômicos, tem aí no livro. Vocês não precisam decorar nada disso, eu não sei decorar. Você viu que eu fui olhar aqui, eu não sei decorar. Isso não é necessário saber decorar isso aí, é uma curiosidade, tá? Mas então, a partir de 92, o número atômico, 93, 94, assim por diante, os elementos são os transurânicos, que eles são artificiais. Todos os outros são encontrados na natureza, com exceção desses cisurânicos que eu avisei, são encontrados na natureza. A própria natureza já providenciou o uso, a produção desses elementos, certo? Bom, foi um prazer, espero que vocês tenham gostado. É muita informação, é bom que vocês tenham o vídeo aí, vocês podem voltar. Eu não entendi essa parte. Às vezes eu falo 2 vezes de forma diferente para que você possa entender. Agora tem uma lista para vocês fazerem alguns exercícios. É uma lista relativamente fácil e daqui para frente eu vou sempre retomar. Não esqueçam, façam de fato esses exercícios, não deixem de fazer. É muito importante porque em breve estamos chegando no período de provas e a gente não sabe quando vai ser exatamente, mas em breve as provas estão chegando. E por que não estudar aos pouquinhos, né? São poucas aulas por dia, é bom fazer. Eu vou estar à disposição agora no fórum para esclarecer as dúvidas. Então, procure fazer direitinho, tire as dúvidas, já deixe esse assunto estudado. Semana que vem já tem a continuação disso. Eu vou discutir como que variam os raios atômicos na tabela periódica, a eletronegatividade, a eletroafinidade, a eletropositividade. Então, os assuntos já vão cavalando.
não deixe de fazer os exercícios que estão sugeridos, tanto os da atividade obrigatória como os que eu recomendo que você extrapole, que você faça um pouquinho a mais, tá? Espero que você tenha gostado. Eu fiz essa aula com muito respeito, com muito amor e com muito carinho, tá bom? Bons estudos para vocês e até semana que vem. Qualquer dúvida, eu estou aqui no fórum para esclarecer as dúvidas, tá bom? Até logo.